Oi, pessoal! Nesse trabalho estaremos falando sobre o que é figura de linguagem, qual a importância dela e quando usá-la. Bom, o que é figura de linguagem? São formas que o orador pode aplicar ao texto para conseguir um determinado efeito na interpretação do ouvinte. Pode ser utilizado no texto para que ele se torne mais expressivo. O objetivo das figuras de linguagem são de ampliar o conhecimento e o vocabulário, estimular a criatividade e melhorar a percepção linguística. No nosso idioma temos um grande número de figuras de linguagem, sendo mais de 20. Mas existem as principais, sendo a metáfora, que é utilizada para a comparação de dois elementos diferentes, estabelecendo-se uma relação semelhante entre elas. Um exemplo: aquele rapaz é um pavão de tão exibido. Quando se compara o rapaz com um pavão, tem-se o objetivo de destacar o quanto ambos exibem seus atributos para chamar a atenção para si, comparando o comportamento dos dois, estabelecendo-se uma relação de sentido entre rapaz e pavão. Outro tipo de figura de linguagem é a metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem usada para substituir um termo por outro relacionado. Exemplo: esse prato está gostoso demais. No exemplo, o uso do termo prato é uma referência à comida que for servida nele, e não ao prato em si. Por isso, a metonímia utiliza a linguagem figurada, ou seja, uma linguagem que não é literal, e sim representativa. A antítese é uma das figuras de linguagem em que ela consiste em pensamentos que acontecem por meio da aproximação de palavras com sentido opostos. Por exemplo, o ódio e o amor andam de mãos dadas. Nesse caso, o termo ódio está posicionando ao lado de seu termo contrário, o amor. Outra figura de linguagem é o paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem que remete à aproximação de palavras contrárias, que expressam ideias contraditórias. Exemplo: o para sempre sempre acaba. Existem muitas pessoas que confundem o paradoxo com antítese, pelos dois empregarem ideias opostas. Entretanto, essa contradição ocorre entre os mesmos referentes do discurso. Exemplo: dormir e acordar está difícil. Essa é uma frase com a figura de linguagem antítese. Estou dormindo acordado é uma frase com figura de linguagem paradoxo. Veja que os dois exemplos utilizam os opostos de dormir e acordar, mas o paradoxo propõe uma ideia supostamente absurda, mas que faz sentido, pois enquanto dormíamos, não podemos estar acordados. Mais uma figura de linguagem é a prosopopeia. A prosopopeia é uma figura de linguagem usada para tornar mais dramática a comunicação. Ela significa atribuir a seres inanimados características de seres animados, ou atribuir características humanas a seres irracionais. Exemplo: as árvores pedem socorro. A hipérbole é uma figura de linguagem muito comum utilizada para passar uma ideia de intensidade muito maior ou menor daquilo que se quer dizer por meio de expressões exageradas intencionalmente. Por exemplo, eu estou congelado de frio. Certamente, a pessoa está sentindo muito frio, mas ela não está, de fato, congelando. Ela apenas utilizou a hiperbole para enfatizar o frio que sente. As figuras de linguagem são usadas para exprimir de formas e objetivos diferentes os pensamentos da pessoa que escreve, a fim de comover, surpreender e fazer o leitor rir ou refletir sobre algo. Você pode usar figuras de linguagem ao estabelecer comparações entre os argumentos e os fatos expostos ao longo do texto, ou até mesmo para introduzir uma situação que esteja relacionada com o tema abordado. E esse foi nosso trabalho, gente. Espero que tenham gostado e entendido sobre o que são figuras de linguagem.